Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Dando sequência a mais um dia de reflexão da palavra de Deus, nós temos o Evangelho que trata de vários assuntos. Tem vários temas aqui que podem ser refletidos, mas eu sinto uma grande importância de falar sobre o perdão. A instância do perdão, né? Perdão que é uma ferramenta que parece ter caído em desuso, mas de grande importância na nossa vida cristã, na nossa caminhada rumo aos céus. E aqui eu estou falando do perdão concedido por Deus a cada um de nós. É sabido que nós temos a graça, podemos até dizer que é um grande presente de Deus, o sacramento da confissão, no qual nós vamos até um sacerdote, e o sacerdote, na pessoa do próprio Jesus Cristo, nos concede o perdão daquilo que nós reconhecemos que fizemos, daquilo que nós, no exame de consciência, arrependemos, daquilo que nós confessamos, ou seja, nós falamos, e depois a gente cumpre a pena que o padre nos determinar. Por que falar disso em vista a esse evangelho de hoje? Porque o pecado ele faz duas coisas básicas. O pecado, ele nos afasta da graça de Deus e pode nos impedir de entrar no reino dos céus. Isso é o ponto fundamental do pecado. Isso é o pior que nós podemos escolher para nós mesmos. Quando a gente decide por fazer aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus na nossa vida.
A gente precisa ter essa noção que o pecado ele nos afasta da possibilidade de estarmos com Deus. E é interessante que, por nossa escolha, por isso torna-se fundamental a gente ter mais conhecimento, entender, a gente conhecer os 10 mandamentos, de forma particular os 10 mandamentos na visão do catecismo da Igreja Católica, porque ele nos dá uma reflexão maior do que é cada um dos mandamentos. A gente precisa conhecer os pecados capitais, que são os caminhos mais comuns em que a gente pode ser envolvido. Temos que lembrar que o inimigo de Deus, o demônio, o desejo dele é realmente esse, é nos afastar de Deus. Porque ele se afastou de Deus. Como que ele faz isso? Ele vai, como São Pedro diz na sua carta, ele vai nos sondando. Mas nos sondando como um leão prestes a abocanhar a sua presa. Por isso nós precisamos ter o conhecimento para saber também quando estamos sendo tentados e lutar contra isso. E, de forma alguma, lutar sozinhos. Como bem disse o Papa Francisco, nós não devemos dialogar com o inimigo, nós não devemos abrir espaço para conversa, nem mesmo negociar. O Papa Francisco disse que, ao estarmos em momento de aflição, de tentação, a gente precisa correr do inimigo. A gente pode também se esconder em Deus, se esconder em Maria Santíssima, que é aquela que pisa na cabeça da serpente. Sim, precisamos buscar proteção, e a nossa proteção está no nome do Senhor. Então, meu querido irmão e irmã, a gente deve buscar estar na graça do Pai, estar na graça do Senhor, para que desde aqui até o nosso julgamento, no qual nos apresentaremos para o próprio Jesus, nós possamos, por misericórdia de Deus, estarmos juntos a Ele. Agora, óbvio, nós temos a inclinação para o pecado e muitas vezes nós vamos cair. E aí é que está um outro entendimento fundamental para a nossa caminhada de fé. Quando nós caímos, muitas vezes vem a vergonha. Eu li um dia desse uma coisa que é bem interessante. Falava assim: o diabo tira de nós a vergonha para nós cometermos o pecado. E logo na sequência que nós cometemos, ele devolve a vergonha. Para quê? Para que a gente tenha vergonha de se aproximar de um sacerdote e buscar a confissão. Gente, ele é terrível. Porque sim, é verdade, quando nós nos arrependemos, muitas vezes nós sentimos vergonha do que a gente fez. E essa vergonha, a gente tem que entender que essa vergonha não provém de Deus e não provém do arrependimento, porque ela muitas vezes nos afasta da confissão. Se essa vergonha nos aproximar da confissão e nos levar a uma vontade mais fortalecida para não cometer o pecado, ela vem de Deus. Mas se ela nos afasta, ela não nos leva a confessar, mas ela nos afasta da confissão, a gente tem que abrir o olho e saber de onde que vem essa vergonha. E claramente, como o Papa diz, fuja, sai correndo, aqui não. E Jesus vem dizer assim: os teus pecados estão perdoados.
Como é bom ouvir isso na confissão, gente. Você retoma o estado de graça junto a teu Deus. Eu retomo meu estado de graça junto a meu Deus. É aquele momento que a gente sai da confissão e a gente sente com certeza que a gente deixou alguns quilos lá no confessionário. A gente sai leve. Porque a gente volta a estar muito íntimo de Deus. Porque tudo aquilo que a gente foi fazendo e que por vontade nossa, por escolha nossa, por atitude nossa, mesmo que inconsciente, foi nos afastando de Deus, mas nós afastamos de Deus. Aquilo sai, aquilo acaba. E aí a gente se depara com o quê? Com o próprio Senhor. Porque Ele sempre está próximo. Essa noção de que Deus está longe, muitas vezes são os nossos erros. Porque Deus está tão perto, mas a gente tampa Ele. E aí quando a gente tira essa cortina, a gente se depara com o nosso Senhor. Por isso a gente se sente tão leve. E aí, por isso que é importante nós termos esta consciência. Busquemos a confissão. A confissão é um caminho seguro para voltarmos à casa do Pai. E não buscar a confissão também é algo que muitas vezes é colocado no nosso coração, né? Será que nós somos perdoados? E para essa pergunta tão ruim, desacreditar o sacramento, isso é péssimo. Jesus vem nos dizer: o que é mais fácil dizer, disse Jesus, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, próprio Jesus que vem nos dizer, Ele tem poder para perdoar os pecados. Quando? Quando estamos no nosso caminho na terra, a igreja peregrina. Por isso nós precisamos buscar a confissão, porque é Jesus dizendo para cada um de nós, enquanto estamos aqui, eu tenho poder de perdoar os pecados, vem até mim. A gente criamos essa paixão pela confissão. A gente precisa ter mesmo essa certeza de que o sacramento da confissão é um presente que Jesus nos deu. Presente. Uma graça que nos faz alcançar o inalcançável, ou seja, alcançarmos o próprio Deus. Estarmos em comunhão com Ele. Nós que pedimos aqui para termos mais intimidade com o Senhor. Não há modo maior do que ter intimidade com o Senhor do que estar em estado de graça. Por isso busquemos a confissão. E para terminar, um paralítico. É o que nós acabamos nos tornando. Nós ficamos paralisados pelos pecados, pelos vícios, por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Por isso Jesus, ele nos diz nessa reflexão de hoje claramente: filho, eu tenho poder de perdoar o pecado. Por isso eu quero te dizer, levanta de todas essas coisas ruins, estragadas, todas essas coisas que te fazem não enxergar o quanto eu estou próximo de ti. Retira isso, entrega para mim, e eu te perdoarei. E te direi, volta para casa, porque é aqui que você deve ficar. E a nossa casa, lembremos sempre, a nossa casa é estarmos juntos de Deus, junto dos nossos, que foram aqueles que o próprio Deus nos confiou. E além disso, lembrar
que nós mesmos somos casa de Deus, somos templo do Espírito Santo, morada do próprio Jesus. Termino dizendo mais uma vez, porque é muito importante isso para nós que decidimos caminhar com Deus, rumo a Deus. Busquemos a confissão. Senhor Jesus, quero te agradecer, porque o Senhor vai nos educando dia a dia. E te pedir que nos dê a graça de entender que o sacramento da confissão é realmente um presente. O sacramento é uma forma segura de tirarmos o pano que nos separa de te ver com muita clareza. Dê-nos a graça, Senhor, de a cada momento de caída buscarmos a confissão e entender que é o Senhor que nos perdoa, pois o Senhor declarou que este poder lhe foi dado. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, Senhor, pois precisamos de Ti. Dê-nos a graça de estarmos sempre muito próximos, de estarmos sempre juntinhos do Senhor. Amém.